Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa semana a gente volta a falar então de fisiologia humana. Na semana passada a gente terminou o sistema circulatório, a gente fez alguns exercícios e agora a gente vem falar de sistema circulatório. Dentre os assuntos da fisiologia humana, eu acredito que o sistema circulatório é um dos assuntos mais cobrados no vestibular, mas não é o mais difícil, tá? A gente tem sistema nervoso, sistema excretor, que eu acho que são bem mais complexos do que o sistema circulatório. Então, vocês vão ver que são coisas simples e não é tão difícil de entender assim. Tem assuntos mais difíceis, tá? Então, os objetivos da nossa aula hoje é conhecer a anatomia do sistema circulatório, né? E os aspectos fisiológicos da nossa circulação. Vamos lá, então. Aqui eu dividi, então, em funções e componentes. Os componentes do nosso sistema circulatório são o sangue, os vasos sanguíneos, o coração e o sistema linfático. As funções, então, desse sistema circulatório é transportar os materiais, como nutrientes, gases, excretas e hormônios, participar da defesa do organismo, auxiliar na homeotermia, na coagulação sanguínea e na remoção de linfas dos tecidos, tá? Eu vou seguir a aula, então, falando dos componentes nessa sequência aqui, primeiro de sangue, depois vasos sanguíneos, coração e sistema linfático, e aí eu vou falando as funções de cada um, tá? Explicando certinho. Então, o primeiro aqui é o sangue, né? Mas, como vocês podem ver aqui, eu sintetizei o sangue em um slide só, eu acho que a gente não vai aprofundar na aula de hoje. Acredito que seja melhor a gente falar de sangue quando a gente for trabalhar com a histologia, né? Daí a gente fala de tecido sanguíneo de uma vez só e a gente aprofunda bem essa parte do sangue, porque é um assunto bem complexo, tá? Então, por hora, né, na aula de hoje, o que a gente precisa saber é que o sangue é dividido em 3 partes. Nós temos o plasma sanguíneo, as células e as plaquetas, que são fragmentos de células, tá? As nossas células, então, são divididas em 2 tipos, né? Os eritrócitos e os leucócitos, ou então os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos, tá bom? Temos também a parte do plasma sanguíneo, né? Que é dividido em 2 partes. Uma porção a gente chama de soro, que contém todas essas substâncias aqui. E outra parte a gente chama que é o fibrinogênio, que está ligado à coagulação, tá bom? Então, essa é a divisão básica do sangue. A gente vai aprofundar quando a gente for falar de tecido sanguíneo, mas no momento é isso que a gente precisa saber, tá bom? Então vamos lá, nós vamos falar de vasos sanguíneos. O organismo humano, então, é dividido em 2 tipos de vasos sanguíneos. Nós temos as veias, né? E as artérias, que têm as suas subdivisões. Então, aqui a gente vê que a gente tem as artérias, depois essas artérias viram arteríolas e depois viram capilares. Depois a gente tem vênulas e depois veias. Tá, qual a diferença de artéria e de arteríola? É basicamente o calibre desse vaso sanguíneo, tá? A gente percebe aqui que a artéria, então, ela tem um maior calibre em relação às arteríolas. O mesmo acontece com as veias, tá bom? A gente tem aqui um maior calibre nas veias e um menor calibre nas vênulas. E menor ainda, né? Um menor calibre ainda nos capilares, tá? Então, as artérias vão se ramificando ao longo do nosso corpo, vão se subdividindo, né? Vão virando arteríolas, e dessas arteríolas, então, a gente tem a formação dos capilares, que são vasos sanguíneos bem fininhos mesmo, tá bom? Lembrando, então, que nos capilares é onde ocorre as trocas gasosas e de nutrientes em geral, tá bom? Como a gente pode ver aqui nesse slide, a gente tem a passagem de oxigênio e nutrientes para os tecidos, né, dos capilares para os tecidos, e os tecidos, então, jogam os resíduos, né, os produtos, por um exemplo, da respiração celular, para dentro dos capilares, tá? E nós temos também uma direção, né, desse sangue. A gente tem o coração, digamos que o coração está aqui no meio. Deixa eu até desenhar aqui, que eu acho que vai ficar melhor para a gente entender. Então, a gente tem, eu vou desenhar bem infantil aqui o negócio, tá? Ó, coração. Só para entender, bem didaticamente, tá? A gente tem, então, daqui da parte esquerda do coração, a gente tem o sangue e ele cai dentro das artérias, né? A gente vai ver certinho isso. Mas do coração, então, sai o sangue,
rico em oxigênio e vai para as artérias. Aí o sangue passa pelas artérias, arteríolas, capilares. Nos capilares, ele perde esse oxigênio e recebe gás carbônico, que é um assunto que a gente viu na última aula, né? Quando a gente falou de respiração. Então, esse sangue pobre agora, né, em oxigênio e rico em CO2, continua o percurso e vai passar para as vênulas e depois para as veias. Das veias, então, ele vai para o lado direito do coração, tá bom? Daí aqui a gente tem a pequena circulação, né, que vai para os pulmões. Mas, enfim, basicamente é esse o trajeto do nosso sangue, tá? Sai do coração, vai para as artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias e volta para o coração, tá bom? Então, aqui eu diferenciei, né? A gente tem artéria, que são eferentes ao coração, ou seja, saem do coração, né? A gente tem, então, elas são ligadas aos ventrículos, toda artéria é ligada a um ventrículo, tá? A gente tem sangue arterial, ou seja, vou até escrever aqui, ó, rico em oxigênio, né? Elas são mais profundas, elas pulsam e não possuem válvulas. Então, essa é uma das características das nossas artérias, né? Elas pulsam. Vocês podem ver aqui que elas são divididas em túnicas, né? Em camadas aqui, muito mais espessas do que as veias, tá? E elas pulsam, tá bom? Essa pulsação é que vai levar o sangue para as outras partes do corpo, tá? Essa pulsação é responsável pelo transporte aí dentro dos vasos sanguíneos arteriais, tá bom? Nas veias, a gente tem tudo igual, só que diferente, né? A gente tem, então, as veias são aferentes ao coração, ou seja, elas chegam até o coração. Elas são ligadas sempre ao átrio, tá? A gente tem o sangue venoso dentro das veias, né? Então, aqui vamos colocar CO2. Elas são mais superficiais, não pulsam, tá? Diferente das artérias, as veias não pulsam e possuem válvulas. A gente vai ver a importância dessas válvulas nas veias nos próximos slides, tá? Em relação a essa composição aqui do sangue, né? Nas veias, a gente ter o sangue venoso e nas artérias, a gente ter um sangue rico em oxigênio. Tomem cuidado com isso, porque isso aqui não é uma regra, tá? A gente vai ver lá na pequena circulação que isso acontece uma troca, tá bom? Então, não tomem como regra. Geralmente, as artérias possuem sangue arterial e as veias, sangue venoso, tá bom? Então, aqui no próximo slide, aquilo que eu falei em relação a essas nossas válvulas, né, que a gente tem aqui, então, nas veias. Percebam aqui, a gente tem uma sequência e está explicando exatamente a importância dessas válvulas, tá? Como eu disse anteriormente, as artérias pulsam, e essa pulsação é responsável pelo transporte do sangue nos vasos sanguíneos arteriais. Mas os vasos sanguíneos venosos, eles não possuem essa característica de pulsar. Então, como que o sangue vai ser levado dentro desses vasos, né? Como que ele é transportado? É exatamente duas coisas que levam isso, tá? A gente tem a atuação de válvulas, tá? E a atuação dos músculos aqui, né? Percebam aqui, ó, dos músculos, que vão ser responsáveis por esse transporte de oxigênio. Então, percebam aqui, a gente tem uma circulação aqui na planta do pé, né? Que a gente fala que é uma pulsação da planta do pé, digamos assim. Porque a gente tem o sangue aqui na ponta do pé, que é o local mais longe do coração, né? Vamos imaginar aqui. Vou desenhar de novo, bem infantil aqui o meu desenho, bem péssimo. Mas imaginem aqui que a gente tem o nosso coração bem bonitinho. Então, a gente vai ver mais para frente que a gente tem vasos que saem do coração e vão irrigar os membros superiores, né? Vão irrigar a cabeça, vão irrigar os braços, que são os membros superiores. Mas a gente tem também as veias que
Perdão, as veias não, as artérias que vão levar o sangue para os membros inferiores, tá? Então, vamos pensar assim, o sangue saiu aqui do coração e foi parar lá na ponta do pé, mas agora tem que voltar, né? Ele vai ter que ser levado por veias. E aqui, por que eu digo na ponta do pé? Porque é o lugar mais longe aqui do nosso coração. E a ação da gravidade não vai colaborar com esse retorno venoso, né? Porque o sangue vai ter que agora subir até o coração. Né? Para descer, ele contou com a pulsação das artérias, a gravidade, foi muito mais fácil para o sangue descer até o pé. Mas para ele subir é complicado. E o que acontece? A gente então tem o sangue aqui na planta do pé, e aí a gente pisa no chão, né? Essa contração da fáscia plantar, que a gente fala aqui, né? No número 2, vai jogar o sangue para as veias dessa região. Então, o sangue vai ser jogado para essa região. Só que lembrem, a gente tem a ação da gravidade, então o sangue normalmente ele vai tender a descer de volta para o pé. Só que então entra a ação das válvulas, né? As válvulas, elas ficam aqui nas veias e quando o sangue tentar descer, elas vão fechar, né? Então, o sangue aqui, ó, ele sobe, né? As válvulas estão abertas, mas se ele tentar descer, as válvulas vão fechar. E ao redor dos nossos vasos venosos, a gente tem os músculos. E a contração desses músculos, né? O ato de caminhar, por um exemplo, vai fazer a pulsação desses vasos venosos. Vai contribuir, né? Para que eles pulsem, né? Porque os músculos vão contrair e aí o sangue vai subindo, e aí tipo, chega uma hora, por quê? Porque tem a válvula, não vai deixar descer, aí de novo o músculo vai lá, contrai, o sangue sobe, e assim vai, tá bom? Então, por isso que é importante a gente caminhar, por um exemplo, porque a gente tem essa circulação, né? Melhora a circulação, por quê? Porque a gente vai ter a contração dos músculos aqui, a gente vai ter a contração na região plantar do pé, né? Então, é isso que acontece, ó, percebam aqui, então, o sangue tá aqui, aí a gente pisa, o sangue sobe, percebam, o sangue tá nessa região aqui, tá? Ó, o sangue sobe, e aí a gente tem a contração do músculo, e ele vai subindo aos poucos, percebam aqui, ó, que o sangue tá indo e subindo de novo, até o coração, tá bom? Então, essa é a importância das válvulas que se encontram nos vasos venosos, tá? E aqui, outra coisa que colabora também para esse retorno venoso é a contração dos músculos, tá bom? E me perdoem pelo meu desenho bem infantil, mas eu acho que ficou um pouco didático, deu para vocês entenderem. Aqui no próximo slide, então, mostrar para vocês os capilares, né, essa rede de capilares. Aqui a gente tem os vasos sanguíneos, então, da região da mão. Percebam que a gente tem os vasos mais grossos, depois eles vão se ramificando, ficando menores, de menor calibre. Aqui é só mesmo para ter uma ideia de como é rica essa ramificação, como é rica esses capilares, né? Eles vão cada vez mais diminuindo de calibre e se ramificando por todo o corpo, tá bom? Desse outro lado aqui, a gente tem, então, a representação dos vasos sanguíneos. Tem alguns vasos sanguíneos que são importantes da gente saber, como por um exemplo. Vamos começar aqui da cabeça. As carótidas, né? As artérias que levam o sangue até o cérebro. As jugulares, que levam o sangue do cérebro para o coração, né? Aqui a gente tem duas vias, então. Uma via que sobe, leva o sangue, que são as carótidas. Uma via que desce, que leva o sangue até o coração, que são as jugulares, tá bom? Não confundam. Muita gente confunde jugular com carótida. São coisas diferentes, tá? A gente tem aqui, então, a aorta, que a gente vai voltar a falar dela no próximo slide, quando a gente falar de coração, tá? E eu acho que é só, né? A gente tem a veia, aqui falando agora de vasos venosos, né? A gente tem a veia cava superior e inferior, que vão ser bem importantes, além das pulmonares, né? Que a gente vai falar também nos próximos slides. Mas é interessante saber desses vasos sanguíneos, tá bom? Acho que é isso. Vamos então falar de coração agora. Bom, como eu estava falando, o sangue saiu lá do pé, né? Através da contração muscular, das válvulas, ele subiu até o coração, chegou aqui. Ele vem até o coração através da veia cava inferior, que vai trazer o sangue da região, né, dos membros inferiores até o coração.
E também esse sangue chega ao coração por meio da veia cava superior, que vai trazer o sangue dos membros aqui superiores até o coração, tá bom? Então, como foi dito no slide anterior, as veias, todas as veias, todas não, mas tipo, as veias do coração, elas estão ligadas sempre ao átrio, tá? Então, a veia cava superior e a veia cava inferior estão ligadas ao átrio direito, tá bom? Aqui a gente tem um coração em posição anatômica, então lembrem que quando eu falar lado direito, tô falando do meu lado direito. E lado esquerdo do meu lado esquerdo, em região, como a gente fala na posição frontal, né? Então, isso aqui é a posição anatômica, tá bom? Então, este lado aqui parece esquerdo, mas é direito. E esse lado aqui parece direito, mas é esquerdo, porque a gente está em posição anatômica. Então, vamos lá. Veia cava inferior e veia cava superior jogam o sangue para o átrio direito, que é uma das cavidades do coração. Esse sangue, então, através de uma contração que vai acontecer no átrio direito, ele vai ser jogado para o ventrículo direito. Aqui, ventrículo direito, tá? Então, aqui a gente tem a setinha mostrando. Entra no átrio, passa para o ventrículo direito. Aí, o ventrículo direito agora vai sofrer uma contração. E essa contração vai jogar o sangue para as artérias pulmonares. E aqui entra aquela história que eu falei para vocês tomarem cuidado em relação a sangue venoso e sangue arterial, veias e artérias. Por quê? Porque aqui a gente vai ter a artéria pulmonar levando sangue venoso, tá? Então aqui a gente tem uma artéria levando sangue venoso, tá? Por quê? Porque esse sangue ainda não foi oxigenado. Então o sangue passou do átrio para o ventrículo e do ventrículo ele foi para as artérias pulmonares. Lembre-se, artérias a gente fala que são todos os vasos sanguíneos assim que saem do coração. E os vasos sanguíneos que chegam até o coração são as veias, tá? Então aqui a gente tem a artéria, porque o sangue está saindo do coração, e essa artéria está levando sangue venoso. Ela não está levando sangue arterial, tá? Neste desenho tá em azul exatamente para mostrar isso, o trajeto do sangue venoso. E em vermelho é o trajeto do sangue arterial, tá bom? Então tomem muito cuidado com isso. A artéria pulmonar tá levando sangue venoso. E tá levando sangue venoso para onde? Tá levando sangue venoso pro pulmão, porque lá é onde vai ocorrer as trocas gasosas e a gente vai oxigenar esse nosso sangue, né? Então, das artérias pulmonares, o sangue foi lá para o pulmão. No pulmão aconteceu as trocas gasosas, que foi o que a gente comentou na aula passada, né? Por diferença de concentração, por difusão, o gás carbônico vai passar dos capilares para os alvéolos e o oxigênio vai passar dos alvéolos para os capilares, né? Para o sangue. Então, agora a gente passou o sangue lá nos pulmões e a gente tem um sangue rico em oxigênio. Esse sangue vai voltar agora para o coração, para a gente poder bombear ele para o corpo inteiro. Então, agora o sangue vai voltar aqui para o coração através das veias pulmonares. Por quê? Porque veias levam o sangue para o coração, né? Eles trazem o sangue para o coração. E, como sempre, veias estão ligadas aos átrios, né? Só que dessa vez, as veias pulmonares, elas não estão ligadas ao átrio direito, elas estão ligadas ao átrio esquerdo, né? Então, o sangue ele vai voltar do pulmão e vai cair aqui na região do átrio esquerdo. Novamente, vai acontecer uma contração dessa região e o sangue vai passar para o ventrículo esquerdo. Aí, o ventrículo, por sua vez, contrai e joga esse sangue para a aorta, né? Então, o sangue vai ser distribuído para o coração, né? Esse sangue rico em oxigênio, né? A gente pode chamar de artéria, aorta, porque ela é uma artéria, tá levando sangue do coração para o corpo, tá bom? Falamos, então, de átrio esquerdo, agora falamos também aqui de ventrículo esquerdo. Vamos falar agora das válvulas. Nosso coração, eles possuem válvulas, né? Então, a gente tem as válvulas atrioventriculares, né?
São essas válvulas que fica, como o próprio nome diz, né, átrio ventricular. Fica entre o átrio e o ventrículo. Então, a gente tem a válvula tricúspide, que ela fica aqui entre o átrio direito e o ventrículo direito, tá? A gente tem outra válvula aqui, que é uma válvula átrio-ventricular, chamada de válvula bicúspide, ou então de válvula mitral, tá? E a gente tem outras duas válvulas, que são as válvulas semilunares, né? A gente tem, então, as válvulas semilunares pulmonares aqui, ó. Tá? A gente tem outras duas válvulas aqui, que são chamadas de válvulas semilunares, tá bom? Então, acho que isso é a anatomia do coração. Ah, uma coisa interessante de falar também. A parede do coração, que reveste aqui a região do ventrículo esquerdo, ela é muito mais espessa do que a parede do coração do lado direito. Por quê? Lembrem, eu falei para vocês que o ventrículo direito vai jogar o sangue para as veias pulmonares, para esse sangue ir até os pulmões. Só que lembrem que o coração ele está bem do lado dos pulmões. Então, a gente não precisa jogar o sangue com tanta força para essa região. Então, essa região é menos espessa, né? O músculo cardíaco aqui, o miocárdio, a gente chama de miocárdio, esse miocárdio, ele não é tão espesso, porque a gente não precisa de uma contração tão forte nessa região, né? Mas do outro lado do coração, do lado esquerdo, a gente tem o sangue arterial e esse sangue vai ser jogado para a aorta e tem que ser distribuído para todo o corpo. Então, a gente precisa de um sangue com uma maior pressão, né? Então, esse sangue ele tem que ser jogado com uma maior força para fora do corpo. Por esse motivo, o miocárdio, o músculo cardíaco, da região do átrio esquerdo, ele é muito mais espesso, para ele conseguir contrair com muito mais força, né? Fazendo, então, uma maior pressão nesse sangue, para que ele possa chegar a todas as regiões do corpo. Tá bom? Então, por isso que o lado esquerdo do coração é mais espesso, né? Por isso que o músculo do lado esquerdo do coração é mais espesso, tá bom? Próximo slide, então, aqui eu trouxe uma foto das válvulas. Esse aqui é um coração visto de cima, né? Então, a gente tem... aqui não tá em posição anatômica, tá? A gente tá vendo de cima o coração, então aqui a gente tem lado direito e aqui a gente tem lado esquerdo. Nossa, por que eu fiz um V? Lado esquerdo, tá bom? Vamos lá, então. Essa daqui, como a gente viu, é a válvula tricúspide, né? Eu não sei, aqui, átrio ventricular direita, ou também chamada de tricúspide, tá bom? Tricúspide por quê? Porque a gente tem 1, 2, 3 partes dessa válvula. Fácil, né? Daí, do lado esquerdo, a gente vai ter a válvula bicúspide, ou então, válvula mitral. Válvula ou válvula, tá? É a mesma coisa. Bicúspide por quê? Porque a gente tem 1, 2 partes nessa válvula, tá bom? Outra coisa, a gente tem mais válvulas, lembra? A gente tem a válvula pulmonar e a válvula aórtica, né? São as outras duas válvulas, que são as válvulas que nós chamamos de semilunares. Percebam aqui a anatomia dessas válvulas está totalmente relacionada ao transporte desse sangue. Por quê? Tá vendo que essas válvulas aqui, elas estão viradas para dentro, né? A parte, como posso dizer, côncava da válvula está virada para dentro. Por quê? Porque o sangue está entrando, né? Então, se o sangue for voltar, elas não vão deixar, certo? Por isso que essas válvulas aqui, ó, tanto essa daqui quanto essa daqui, percebam que elas estão viradas para dentro. Por quê? Porque elas estão ali nos átrios. E o sangue está indo do átrio para o ventrículo. E o sangue não pode voltar do ventrículo para o átrio. Então, por isso, elas são voltadas para dentro. O contrário acontece com as válvulas pulmonares e aórticas. Elas estão viradas para cima, né? Com parte côncava virada para cima. Vocês podem perceber aí.
Por quê? Porque o sangue está saindo dos ventrículos e indo para as artérias. O sangue não pode sair das artérias e voltar para os ventrículos, né? Então, percebam essa anatomia aqui das válvulas, né? Que estão totalmente relacionadas a esse transporte de sangue, tá bom? E elas são muito importantes porque elas impedem esse refluxo sanguíneo que não pode acontecer de jeito nenhum, tá? Vamos falar então de batimentos cardíacos agora. Rapidinho, então. Os batimentos cardíacos, como eu disse, há uma contração e um relaxamento do coração, né? A contração do coração é chamada de sístole e o relaxamento do coração é chamado de diástole, tá? Então, aqui, os batimentos cardíacos têm origem no impulso rítmico que parte de um grupo especializado de células da própria parede do coração, chamado de nódulo sinoatrial, que funciona como um marca-passo. O ritmo dos batimentos cardíacos são controlados pelo sistema nervoso autônomo também. Bom, vamos lá. A gente tem um impulso criado aqui no nódulo, né, ou nó sinoatrial, tanto faz, nódulo ou nó. E esse impulso, ele então vai partir daqui e vai ir para as outras áreas do coração. Percebam que quando o meu átrio contrai, o meu ventrículo relaxa, tá? Então, a gente tem a sístole do átrio, dos átrios e o relaxamento dos ventrículos, tá? Não acontece a sístole do coração inteiro, né? Tipo, o átrio não pode contrair junto com o ventrículo. Aí a gente vai ter uma patologia, né? Então, primeiro um contrai, o outro recebe o sangue. Por quê? Porque o sangue tá no átrio. Então, digamos que o sangue está no átrio, o átrio contrai, joga sangue para o ventrículo tem que relaxar para receber esse sangue. E aí depois o ventrículo vai contrair para jogar esse sangue para as veias, para as artérias pulmonares. Nisso o átrio já está relaxando para receber mais sangue, e aí eles ficam nesses movimentos, né? Enquanto um contrai, um relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Percebam nessa animação que eu coloquei aqui, acontece, dá para ver bem essa história, né? Tá bem nítido aqui. Contrair o átrio, relaxa o ventrículo. Contrair o ventrículo, relaxa o átrio. Tá bom? E aí a contração é chamada de sístole e a diástole é o relaxamento. Esses batimentos cardíacos também são controlados pelo sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo, a gente vai falar lá no sistema nervoso, tá? Mas aí a gente vai ver detalhadamente como funciona cada um desses sistemas, tá? Mas a gente tem o sistema parasimpático e o sistema simpático, que tem ações antagônicas, né? Esses sistemas. Então, a gente vai ter o sistema simpático aqui que eu coloquei, agindo para uma maior frequência cardíaca, né? O sistema simpático, então, joga adrenalina no organismo, é responsável pela adrenalina, e essa adrenalina, então, vai promover um ataque cardíaco, vai promover um aumento da frequência cardíaca, tá? Antagonicamente, o sistema parasimpático, ele vai parar o sistema simpático, né? Já tá no nome, ele para o simpático. Como? Através da acetilcolina, né? E a acetilcolina vai promover uma bradicardia, vai promover a redução da frequência cardíaca. São mecanismos antagônicos, tá bom? Então, quando a gente tem adrenalina, o nosso coração bate uma maior frequência. E aí a gente tem a ação da acetilcolina que vai diminuir esses batimentos cardíacos, tentando controlar esse ritmo, tá bom? Mas o mais importante aqui é saber o nome da contração e do relaxamento dos músculos, tá? Deixa eu só ver aqui. Tá, nosso último slide, então, a gente está terminando essa aula. Eu vou deixar para falar de sistema linfático numa próxima aula, tá bom? Na próxima aula da semana que vem. Daí a gente fala de sistema linfático e termina os exercícios, porque senão eu vou ultrapassar do tempo da aula aqui, tá bom? Gente, vamos lá então falar de pressão sanguínea, né? A gente tem então duas pressões no nosso corpo. Como assim duas pressões? Duas pressões que a gente mede, né? A gente tem a pressão sistólica e a pressão diastólica. Como assim? Como eu tinha dito no slide do coração, lembrem que a parte do miocárdio
do ventrículo esquerdo é muito mais espessa. Por quê? Porque ela tem que contrair o sangue ali, né? Jogar o sangue com uma força capaz de jogar esse sangue para todo o corpo, né? Então a pressão desse sangue tem que ser muito maior, tem que ser grande, né? Muito maior, grande. Tem que ser grande essa pressão para que esse sangue chegue a todas as extremidades do corpo. Então, essa pressão sistólica do ventrículo esquerdo, e aqui eu vou colocar ventrículo esquerdo para vocês saberem, tá? Essa pressão sistólica, ou seja, a pressão da contração do coração, contração do ventrículo esquerdo, vai fazer com que o sangue chegue na aorta com uma pressão de 120 milímetros de mercúrio, tá? E aí, quando o ventrículo esquerdo relaxa, né, quando ele sofre uma sístole, a gente tem o que nós chamamos de pressão diastólica, que é a pressão do sangue ali na artéria, na aorta, e ela fica com 80 milímetros de mercúrio. Por que a gente tem essas duas pressões? Coração, então, o ventrículo esquerdo contraiu, jogou o sangue para a aorta, né? Aí depois ele vai relaxar. E a gente não tem um vácuo ali, né? A gente não tem um ar criado. O sangue está ali. E esse sangue, ele vai ter uma pressão diferente, já que ele não está sendo impulsionado para a aorta. Mas ele continua, o fluxo continua a todo momento. Então, a gente tem essa queda de pressão. Então, a gente tem duas pressões. Uma quando contrai, né, porque a gente está impulsionando o sangue, e outra quando a gente relaxa, que a gente não está impulsionando o sangue, mas ele está ali no fluxo. Então, essa pressão, ela dá uma leve caída aqui, né? Então, passa de 120 para 80. E isso nós chamamos de pressão arterial, né, de pressão sanguínea, que é fisiologicamente, né, quando está tudo bem, é a pressão que nós falamos 12 por 8, tá bom? Uma coisa interessante da gente falar é que a pressão sanguínea, então, nas artérias, chega, né, a essa daqui normal, né, de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros por mercúrio, que é a pressão que o sangue sai do coração, e ao longo do trajeto desse sangue ele vai perdendo a pressão, né, até que ele chega nas veias, né, nas veias cavas, por um exemplo, onde a pressão ali é zero. O sangue ele só está no fluxo, ele só está voltando para o coração graças ao mecanismo que nós comentamos anteriormente, que é a contração dos músculos, a presença de válvulas, é isso que está levando o sangue para lá. Mas não há pressão nesse sangue, há uma diferença enorme de pressão, de 120, por um exemplo, né, na hora da sístole, para zero, quando ele chega ali no coração, tá bom? Então é isso, gente, que nós falamos de pressão sanguínea. E a manutenção da pressão arterial, então, depende basicamente da pulsação cardíaca, né? Da força que o ventrículo esquerdo vai estar fazendo, né, do sangue para impulsionar ele, da elasticidade da parede das artérias. Por quê? Porque como a gente viu no slide de vasos sanguíneos, as artérias elas possuem as túnicas, né, as camadas muito mais espessas do que as veias, elas pulsam e elas têm essa característica elástica, né? Então, o que acontece com as artérias? A gente pode ter, ó, aqui uma artéria. Digamos que a artéria está fisiologicamente lá bonitinha, tranquila. Depois, ela vai ter um aumento e depois ela vai ter uma diminuição aqui, né? Uma constrição. Mas ela bem fininha aqui. Opa! Putz, o que eu fiz aqui? Vamos lá, eu acho que agora vai, gente, peraí. Idosos confusos aqui, peraí. Aqui a gente tem... eu não vou arrumar. Mas isso aí é uma artéria, tá bom? Digamos assim, condições fisiológicas, aqui fisiológicas, tá? Quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem também, mas quando ela tá dilatada, quando ela tá contraída, tá? Óbvio, né? Essas três fases acontecem em situações fisiológicas. Quando tá tudo bem, pode acontecer a dilatação e a contração das artérias, tá? Mas eu coloquei aqui fisiológica só para dizer que tá quando ela tá ali, normal, tá? Quando ela tá aqui normal, a gente tem a pressão de 12 por 8. Me perdoe, meu desenho todo feio, meu Deus. Mas aí o que acontece? Imaginem que essa veia, né, esse tubo, vai dilatar. Mas o fluxo, o sangue que tá ali, é o mesmo, né? O volume desse sangue, né, tipo, é o mesmo, o normal, é
vai passar quando ela estiver dilatada. Então, a gente vai ter um aumento da área, né? Um aumento aqui da área do vaso sanguíneo, mas o líquido que está aqui dentro é o mesmo. Então, se ele estava jorrando com uma super pressão, quando a gente aumenta, ele vai estar fraquinho, né? Então, quando acontece a dilatação dos vasos sanguíneos, a gente tem uma queda da pressão. O contrário acontece quando a gente tem uma contração, né? Ela vai aumentar a pressão, porque o volume aqui é o mesmo, né? O fluxo é o mesmo. Então, a gente vai ter um aumento da pressão, né? Porque o líquido que está aqui é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está aqui, né? Então, é isso que vai controlar a nossa pressão. Então, essa característica, essa propriedade elástica das paredes das artérias contribuem para o aumento ou a diminuição da pressão sanguínea. A constância, né, do volume cardíaco também pode influenciar na pressão, né? Se a gente tem o volume cardíaco que a gente fala, por exemplo, se a gente tem mais sangue, como a gente tem mais sangue? Se a gente tem mais líquido dentro desse sangue, então esse sangue vai aumentar de volume. Se aumenta de volume, aumenta a pressão, porque a gente vai estar jogando mais sangue, né, para o coração. Então, essa pressão pode aumentar, né? E aí, então, digamos assim, a gente aumentou o volume de sangue, a gente aumentou a pressão sanguínea, né, gente? Porque a gente vai ter mais volume sendo bombeado pro nosso corpo. Então, a gente vai ter uma maior pressão. E o nosso organismo faz o quê para regular isso? Faz a dilatação dos vasos. Porque, aumentou o volume, aumentou a pressão. A gente tem que controlar esse aumento porque não é legal. Então, o que a gente vai fazer? Dilatar o vaso. Para a gente controlar a pressão, porque daí a pressão vai cair, né? Porque a gente vai ter mais líquido, mas em compensação a gente vai ter uma maior área ali, né? Então, essa constância do volume cardíaco influencia, né, na manutenção da pressão arterial. Outra coisa, então, é a resistência da rede capilar ao fluxo sanguíneo, né, que está relacionada a esse volume também. Então, é isso que a gente tinha que saber de pressão sanguínea. Eu não sei se vocês perceberam, eu tive um problema no final do último vídeo, e eu já tinha gravado muito tempo de aula, então eu tive que fazer uma edição aqui e colocar essa parte de pressão, que eu gravei à parte, para não perder toda a aula anterior. É isso que nós temos, então, desta parte do sistema circulatório. Na semana que vem a gente volta falando do sistema linfático que faltou a gente falar, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem nas redes sociais, no Instagram, ou deixem aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham visto que não é tão complicado. Talvez essa última parte seja um pouquinho complicado, mas não é tão complicado assim. Então, semana que vem, sistema linfático e exercícios de todo o sistema circulatório, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e é isso. Até mais, gente. Tchau, tchau.